A verdade e Jesus Cristo são a salvação da humanidade. Assim, viver de mentiras e técnicas inovadoras na arte da enganação são altamente eficazes para vender para perdidos e depressivos nesse planeta Terra. Através da divulgação de verdades da vida real produzimos saltos de performance em qualquer área da sua vida, seja no Brasil ou em Israel. Sem sucesso sumário. O verdadeiro Shabat. Com que hei de comparar essa geração? 2016 anos depois. Má Conselheira, por Olavo de Carvalho. Geração Coca-Cola. Por que devemos escrever nossas orações atualmente? Aviso: se você não aceitar Jesus, você vai se foder. Quem é Jesus Cristo pra você? Os ateus, putas, pobres, malucos serão salvos antes que os católicos e cristãos. Lei da atração. O segredo. Eu acredito. Eu acredito. Sim, eu posso. Sim, eu posso. Uma história de reflexão. Marketing digital. Forrest Gump é fichinha perto destes mitos. Vem aí a parte 2 da Sem Sucesso. O verdadeiro Shabat. A sabedoria engloba todos os aspectos existenciais e é sustentada pelo temor a Deus e no descanso em Deus. Temor no sentido de um caráter de confiança, amor, respeito e obediência a Deus, assim como uma criança tem a seu pai. Tal sabedoria nos firma nos propósitos e na objetividade de nossas vidas, nos capacita a enxergar nossa verdadeira identidade e faz crescer a essência que nos faz únicos e especiais aos olhos de Deus. Nossos dons, virtudes e talentos são despertos, exercitados e aplicados no chamado para ser e trazem consigo um crescente significado para a consciência de que cumprimos um propósito divino na Terra. Se me alimento dessa verdade, caminhando em amor a Deus e ao próximo e respeitando a vida, tudo ganha sincronicidade e conectividade de forma que mesmo o cenário mais absurdo coopera para o bem. E esse é o verdadeiro descanso para nossas almas. Esta é uma verdade fundamental para Deus e para aqueles que são seus. O descanso, o Shabat. Shabat não no sentido ritualístico judeu-adventista de guardar o dia do sábado, rito cujo é somente sombra que aponta para a verdade das coisas, mas sim no sentido de um princípio a partir do qual o sábado deixa de ser um dia e vira uma pessoa, pois Cristo se fez o Senhor do Shabat. Ele é o próprio descanso. O princípio do descanso em Deus é de extrema importância na caminhada existencial. Afinal, até Deus descansou ao final da criação. Muitas vezes a renovação que precisamos está no descanso, que é fruto de sintonizarmos uma confiança no amor e no cuidado divino. Neste descanso nos conectamos com a suficiência em Deus, com um estado de paz de espírito que vem de dentro, independente de problemas, tristezas ou circunstâncias existenciais. No descanso, encontramos gratidão na simplicidade da vida. No descanso, desapegamos da tentativa frustrada de controlar a complexidade da existência e nos livramos do peso de fazer a vida acontecer sob a tirania da perfeição imposta pela nossa presunçosa autossuficiência, que requer que este sistema complexo funcione enquanto muita coisa vai dando errada. Desprezar a simplicidade e viver para a complexidade só nos traz frustração, autocobrança, criticismo, irritabilidade, ansiedade, um estado oposto ao descanso da fé em Deus. Neste estado não se desenvolve gratidão, e sim só amargura para si e para os outros. A ansiedade de tal estado é fruto do medo e da incredulidade, é no fundo uma falta de gratidão, fé e descanso em Deus. Na verdade, o princípio do descanso é você deixar de ocupar a mente com as oposições e conturbações da vida. É você retirar o excesso de futuro do tempo presente. É passar a sintonizar com aquilo que você é e pode em Deus. O descanso está, portanto, intimamente ligado com fé, e fé tem tudo a ver com confiança. E não é confiança em argumentos, ou em um sistema de crenças, é confiança em uma pessoa, em um Deus próximo, um Deus que é Pai, um Deus que é relacional, é pessoal. E como você confia ou ganha confiança? Com intimidade. E como se ganha intimidade? Através de relacionamento. E do que é feito o relacionamento? De experiências, trocas e conversas. Horas. O que é orar afinal? Se não conversar com Deus. Conversar sem ritualismos, sem esforço ou escolhas por palavras eruditas e elaboradas. Orar é, afinal, simplesmente transbordar a sua consciência e inconsciência para a dimensão divina. É como conversar com um amigo, um pai. Ele está mais próximo do que você imagina. Descansar no Pai é transformar a preocupação em uma oração. Orar funciona. Deus responde. A verdade é que nosso dia ganha força e energia espiritual quando oramos. Deveríamos orar sempre, mesmo nos afazeres. Sempre que uma notícia ou informação nos chegar, entreguemos a Deus. Que ofereçamos a Deus os potenciais e as possibilidades de cada fato, percepção ou impressão que nos chegue ao coração. É fundamental parar um pouco todos os dias, ainda que seja só um pouco, e orar, dando graças por tudo e abraçando o Senhor no coração. Quando orar, é bom pedir coisas específicas,
mas sempre terminando de modo submisso, entregando nossa suficiência a Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Até porque nós não sabemos se sempre o que queremos ou escolhemos é de fato o melhor. Mas Deus sabe. Nossas escolhas são sementes plantadas que geram colheitas. Por isso a importância da busca por discernimento ao semeá-las. Afinal, enganosos podem ser os nossos olhos, nossas emoções, nossas vontades de momentos. Muitas coisas aparecem em nossos caminhos que são agradáveis aos olhos e têm boa aparência, mas são na verdade caminhos perversos e enganosos camuflados em um pacote perfumado, bonito e do bem. Assim, bem-aventurado o homem que Deus paradoxalmente se esforça em descansar. Diria que é como alguém que se deita e flutua no fluxo de um rio que tem destino certo. Entremos, portanto, na intimidade desse descanso, entregando nossa confiança a Deus e sujeitando nossas escolhas à direção dele, para serem sementes como grãos de mostarda que plantadas em solo fértil que frutifique virtuosamente 100 por 1. Shabbat Shalom. Com que hei de comparar essa geração? 2016 anos depois. É engraçado. É relatado que as pessoas se escandalizam com besteiras desde o início do cristianismo. Ora, Jesus bebia vinhos caros e comia banquetes com coletores e pecadores. João, por outro lado, comia mel silvestre e bebia água. A verdade é que o ser humano, no auge da sua santa hipocrisia, faz de tudo para negar a mensagem. Isso independe totalmente do mensageiro. Pode ser Jesus, João, Lucas, Mateus. Vai ter sempre um porém. Falo isso em outro post. A verdade é clara como a luz. Só quem foi escolhido como mensageiro sabe porque assim deve ser feito e é. Ora, é normal as pessoas gostarem de se abrir no bar. É normal as pessoas mostrarem quem são na cama. É normal as pessoas estão tão amedrontadas e travadas que precisam esconder tudo que carregam, como se conseguissem enganar o Altíssimo. Como se alguma coisa não fosse vista ou existisse privacidade. Ou você não acredita na onipresença de Deus. Ele sabe exatamente quem é quem. E isso independe dos meus palavrões ou da sua atitude santificada. Esse é o poder do Deus de Israel. O que ama o filho sincero que retorna a casa. E ele sabe que eu quero retornar. E não suporto o filho fingido, mentiroso e morno. Afinal, o que é um palavrão? Uma palavra forte, uma palavra de alto impacto, uma palavra que todos entendem, uma palavra todos sentem. A real. A verdade é que as pessoas querem me dizer como fazer e o que fazer. Mentira. A hipocrisia quer achar erro kkk. Como se na verdade pudessem entender que se quisessem palavras santas seguiriam os padres, pastores e o Papa atual. Lobos em pele de cordeiro são comuns na humanidade há muitos anos. Amigos hipócritas, tem uma novidade. No dia destinado a ser o dia do Senhor vocês verão que Deus matará mais que Hitler em toda a perseguição aos judeus. E digo ainda mais, quero ver quem vai falar que não sabia disso. Boa noite, disse Jesus. Com quem hei de comparar esta geração? São como crianças sentadas na praça a gritar a seus companheiros: a flauta vos temos tocado, e não bailastes. Cânticos tristes tangemos, e não chorastes. Apareceu João Batista, que não comia nem bebia, e diziam: está possesso do demônio. Apareceu o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo de coletores e pecadores. Entretanto, a sabedoria foi justificada pelas suas próprias obras. Mateus 11,16 a 19. Eu pulo, grito, choro e mordo, mas estou fazendo meu trabalho. E você, já enganou quem hoje? Não engane a si mesmo, jovem. Jesus veio para libertar o homem e não para torná-lo mais duro. Eu ensino que só o amor à lei é que vai tornar-te superior a tudo isso. Se você só temer a lei, vai ter o mesmo mérito do judeu de 2016 anos atrás. Sendo que Jesus veio complementar a lei. Já repeti muito, mas acho que ninguém entende por agora. No futuro eu falo mais. Porém recomendo que guardem sua hipocrisia para gastar com outro. Comigo não vai funcionar não kkkk. PS, Facebook bloqueado por 30 dias. PS2, começará uma nova playlist na semsucesso.com e eu não mais colocarei os vídeos de lá no YouTube. A não ser que eu sinta o contrário. Vamos precisar de privacidade por enquanto. Partiu Bahia já já. Me aguarda Carajé. Má Conselheira. Por Olavo de Carvalho. Recebi esse texto hoje e gostaria de compartilhar com vocês. Diário do Comércio. 30 de maio de 2011. Quando reagem aos ataques cada vez mais virulentos que a religião sofre da parte de gazistas, abortistas, feministas enragés, neocomunistas, iluministas deslumbrados etc. Certos católicos e protestantes invertem a ordem das prioridades, colocam menos empenho em vencer o adversário do que em evitar, por todos os meios,
combatê-lo à maneira do Olavo de Carvalho. O que querem dizer com isso é que o Olavo de Carvalho é violento, cruel e impiedoso, humilhando o inimigo até fazê-lo fugir com o rabo entre as pernas, ao passo que eles, as almas cristianíssimas, piedosíssimas, boníssimas, preferem odiar o pecado, jamais o pecador. Daí que, em vez de ferir os maliciosos com o ferro em brasa da verdade feia, prefiram admoestá-los em tom de correção fraterna ou, no máximo, argumentar genericamente em termos de direitos e valores. Gregório do Vivier, refletindo sobre a vida, são, em primeiro lugar, péssimos leitores da Bíblia. Cristo, é verdade, mandou odiar o pecado e não o pecador. Mas isso se refere ao sentimento, à motivação íntima, não à brandura ou dureza dos atos e das palavras expressas. Ele nunca disse que é possível reprimir o pecado sem magoar, contrariar e, nos casos mais obstinados, humilhar o pecador. Quando expulsou os comerciantes do templo, ele chicoteou pecados ou o corpo dos pecadores. Quando chamava os incrédulos de raça de víboras, ele se dirigia a noções abstratas, no ar, ou a ouvidos humanos que sentiam a dor da humilhação. Quando disse que o molestador de crianças deveria ser jogado ao mar com uma pedra no pescoço, ele se referia ao pescoço do pecado ou ao do pecador. O pecado, não só nesses casos em particular, mas em todos os casos possíveis e imagináveis, só pode ser reprimido, punido ou combatido na pessoa do pecador, não em si mesmo e abstratamente. Discursar genericamente sobre o pecado, sem nada fazer contra a gente que o pratica, é transformar a moral numa questão de mera teoria, sem alcance prático. Em segundo lugar, não tem discernimento moral. Não o tem, pelo menos, na medida suficiente para avaliar a gravidade relativa dos atos privados e públicos, nem para distinguir entre a paixão da carne e o ódio aberto, demoníaco, ao Espírito Santo. Mais imbuídos de moralismo sexual burguês que de autêntica inspiração evangélica, abominam, na mesma medida, a prática homossexual em si e o uso dela como instrumento público de ofensa deliberada a Jesus, à Igreja, a tudo quanto é sagrado. Não sabem a diferença entre a tentação carnal, que é humana, e o impulso de humilhar a cristandade, que é satânico. Falam de uma coisa e da outra no mesmo tom, como se o pecado contra o Espírito Santo fosse tão perdoável quanto uma fraqueza da carne, um deslize, um vício qualquer. Assim procedendo, colocam-se numa posição logicamente insustentável. Sentindo então a própria vulnerabilidade sem perceber com clareza onde está o ponto fraco, vacilam, tremem e passam a atenuar seu discurso como quem pede licença ao adversário para ser o que é, para crer no que crê. Daí é que lhes vem o temor servil de combater à maneira do Olavo de Carvalho, a compulsão de marcar distância daquele que não se deixa inibir por idêntica fragilidade de coração. É verdade que o Olavo de Carvalho usa às vezes palavras duras, deprimentes, humilhantes, mas ele jamais elevou sua voz em público para condenar qualquer conduta privada, por abominável que lhe parecesse. De pecados privados fala-se em privado, com discrição, prudência e compaixão. Pode-se também falar deles em público, mas genericamente, sem apontar o dedo para ninguém. E o tom, em tal circunstância, deve ser de exortação pedagógica, não de acusação. Examinem a conduta do Olavo de Carvalho e digam se alguma vez ele se afastou dessas normas. Quando ele humilha o pecador em público, é sempre por conta de pecados públicos, que não vem nunca de uma simples fraqueza pessoal e sim de uma ação cultural ou política racional, premeditada, maliciosa até a medula. Homossexualismo é uma coisa, movimento gay é outra. O primeiro é um pecado da carne. O segundo é o assinte organizado, politicamente armado, feroz e sistemático, a dignidade da Igreja e do próprio Deus, algo que vai muito além até mesmo da propaganda ateística, já que esta se constitui de meras palavras e aquele de atos de poder, atos de prepotência, calculados para humilhar, atemorizar e aviltar, preparando o caminho para a agressão física, a repressão policial e o morticínio. O cinismo máximo dessa gente é alardear choramingando a violência pública contra os gays, estatisticamente irrisória, e alegá-la justamente contra a comunidade mais perseguida e mais ameaçada do universo, que já forneceu algumas centenas de milhões de vítimas aos rituais sangrentos dos construtores de mundos melhores. O indivíduo que se deixou corromper ao ponto de entregar-se a esse exercício de mendacidade psicótica com a boa consciência de estar servindo a uma causa humanitária está longe de poder ser atingido, na sua alma, por exortações morais, apelos à liberdade de religião, queixas formuladas em linguagem de debate acadêmico poderoso ou mesmo argumentações racionais maravilhosamente fundamentadas. Só uma coisa pode inibi-lo: o temor da humilhação pública, que, nas almas dos farsantes e hipócritas, é sempre exacerbado e,
às vezes, o seu único ponto sensível. Sim, o Olavo de Carvalho usa às vezes palavras brutais, mas ele o faz por premeditação pedagógica, que exclui, por hipótese, qualquer motivação passional, especialmente o ódio, ao passo que outros só se esquivam de usar essas palavras porque têm medo de parecer malvados, porque têm horror de dar má impressão e buscam abrigos sob uma capa de bom mocismo, de desculpas evangélicas perfeitamente deslocadas, nisto concorrendo em falsidade e hipocrisia com os próceres do gazismo. Cometem, aliás, o mesmo erro suicida em que os liberais brasileiros caíram desde 2 décadas atrás, quando, fugindo ao exemplo do Olavo de Carvalho, preferiram debater economia de mercado com os petistas em vez de denunciar o Foro de São Paulo e a lista inumerável de seus crimes. Hoje estão liquidados. A covardia é sempre má conselheira. Ótima mensagem de reflexão. Geração Coca-Cola. Por que devemos escrever nossas orações atualmente? Você lembra o que comeu no café da manhã semana passada? Você lembra o que você vestiu no sábado? Você lembra o que você fez há 15 dias atrás? E há um mês? A realidade é a seguinte. Tomamos tanto veneno, estamos tão poluídos mais tecnologia, estamos tão mentalmente perdidos que a gente nem se lembra o que estamos orando diariamente. Tudo virou um caos relativo. Relativo, porque há dentro de nós. O universo nunca será um caos, porque o universo é parte do todo, que é de Deus, o único. A realidade é: sim, muitas pessoas conseguem o que pedem para Deus através da oração sincera, pura e simples. Porém, o ser humano é tão falho que não percebe que diariamente recebe as suas próprias orações. E todos têm orado para o diabo e não para Deus. São coisas distintas, mas recebemos dos dois lados. Tudo que pedimos nós recebemos. O que na verdade acontece é: 1. Estamos pedindo merda o tempo todo. Vivemos em uma vibração densa. 2. Estamos desobedecendo a lei de Deus. Ou seja, servimos o diabo e queremos o poder de Deus. 3. Acreditamos somente na ciência e na lógica humana. 4. Somos escravos dos nossos pecados e erros que não nos arrependemos, vivendo sob a justiça do pecado. 5. Estamos vivendo igual aos outros e queremos ser diferentes. 6. Estamos presos ao pecado original que só será pago na volta de Cristo, entre outras coisas que eu explicarei e estou explicando na semsucesso.com. Tipo o fato de sermos ladrões e queremos enganar o próprio Deus. A realidade é o seguinte: eu não sou mestre na arte da saúde, mas todo cara bem informado nessa área sabe que estamos absorvendo veneno o tempo todo. Falta de memória, letargia. São só algumas das doenças que o mundo quer que tenhamos para que o ciclo continue firme e forte. Assim, as grandes corporações e governos continuam ali. Tudo isso remete a um sistema claramente satânico. Apesar de você não acreditar nisso, eu sei, você é um servo do sistema leal e bonzinho. Bonzinho. Desde quando é bom não ter fé? Eu sei, isso tudo ainda é muito complicado, então você é mais uma engrenagem na roda do empreendedorismo de Satanás no planeta Terra. Meu amigo, seu tempo tá no fim. Eu vou morrer falando isso. A mensagem é clara. Quem quiser ter fé em Deus, faça esse passo a passo da semsucesso.com. Arrependa-se de quem você se tornou, do que você fez e de tudo que você carrega e acredita. Desabafe com Deus em seu próprio quarto. Pare de confiar nas igrejas e templos. Deus não está lá. 2. Converta-se ao cristianismo puro, que é a busca incessante e amor pela verdade. 3. Anote suas orações e pensamentos. 4. Tenha o hábito de vigiar seus pensamentos. Praticar meditação. Você pode deitar no seu quarto e fazer isso deitado. Não precisa das boiolices hindus. 5. Estude e veja se não vale a pena vivenciar o Evangelho de Jesus Cristo e cumprir os 10 mandamentos da lei de Deus ensinados por Moisés. 6. Pronto. Tudo feito. Agora, se você seguir esses simples passos, você vai ver em breve como você é dominado e enganado pelo sistema, pelo diabo e pelos filhos deles. Agora você entendeu que é dominado pelo diabo e quer fazer parte da comunidade que quer colocar o diabo de 4. Entre na www.semsucesso.com e vamos exorcizar esse filho da puta. Tenha certeza que ele vai tentar te pegar bastante depois disso. Aviso: se você não aceitar Jesus, você vai se foder. Entendam? As pessoas pervertem a si mesmas e depois decidem que precisam perverter os outros para aceitar a si mesma, ao invés de pedir perdão e reconhecer a cagada que fizeram na sua vida. Deve ser muito doloroso. É mais fácil comprar likes no fiverr.com e virar uma subcelebridade segundo a internet e as empresas de RH que eles mesmos financiam, e engole mais um remédio para a pressão, outro para a cornice. Normal. Imagina que sonho você ser bilionário vendendo ilusão, promessas,
Mentiras. Jeitinho brasileiro não iria ainda comprar líquidas com o CDI do seu dinheiro? Em quantos anos você é mais famoso que o Justin Bieber? As pessoas precisam perverter umas às outras. Caso contrário, elas não poderão aceitar a si mesmas e terão que passar pelo longo caminho do remorso até a redenção. E até ter vergonha do que eram, do passado e da sua pequenez diante o planeta. Que estreito deve ser esse caminho. Quando você vê esse tipo de lixo, você até pensa, vamos ver uma história de sucesso. A realidade é, o que te contam é 10% do que realmente é. É uma mistura de 10% de verdade, 50% do que quase foi e 40% do que ele queria que fosse. Imagina tu que é pobre e odeia a mentira. Mente. Agora pega um cara que ficou rico vendendo pra caralho com um slogan de aprenda rápido. Um gordo mentiroso que precisa da sua aceitação para continuar vendendo. Porque todo mundo já sacou que o segredo do sucesso é vender o que não se consome. Traficante não pode usar a própria droga. O Flávio Augusto da Silva não aprendeu inglês na USP. O Jorge Paulo Lemann não toma Skol nem come no Burger King e se come é só pra mostrar pra vocês. E por aí vai. Falo sobre isso depois. Agora, vocês parecem trouxas. Como acreditam no homem e ainda mais em um vendedor bem mentiroso e orgulhoso como esses? Do tipo pig em maiúsculo. É trabalho profissional. No final é assim. Você nasce puro, mas no final dessa vida vai aceitar que mentira é normal, trair é comum, jurar não vale nada e dar o rabo pro negão é gostoso. Que Jesus era doido e você é inteligente. Cuidado com esses caras que falam bonito, vestem ternos e se passam de boas pessoas. Ainda mais quando o histórico deles é enganar gente pobre. Quem avisa amigo é. E me digam, qual a diferença? Já que vocês julgam muito um, mas idolatram o outro. Quem é Jesus Cristo pra você? Cristo, o Filho vivo de Deus. Gosto de um confronto a que C.S. Lewis coloca o leitor em um trecho do seu livro Cristianismo Puro e Simples. Tento aqui impedir que alguém diga a grande tolice que sempre dizem sobre Jesus. Estou pronto a aceitar Jesus como um grande mestre nos ensinamentos morais, ou um ser iluminado que passou por aqui, mas não o vejo como Senhor, o Messias, Filho do Deus vivo. Isto é exatamente a única coisa que não há espaço para se dizer. Um homem que foi simplesmente homem, dizendo o tipo de coisa que Jesus disse, não seria um grande mestre imoral. Poderia ser um lunático, no mesmo nível de um que afirma ser um ovo poché, ou mais. Poderia ser o próprio demônio dos infernos. Você decide. Ou este homem foi, e é, o Filho de Deus, ou é então um louco, ou coisa pior. Você pode achar que ele é tolo, pode cuspir nele ou matá-lo como um demônio, ou você pode cair a seus pés e chamá-lo Senhor. Mas não vamos vir com aquela bobagem de que ele foi um grande mestre aqui na terra. Ele não nos deixou esta opção em aberto. Ele não teve esta intenção. Jesus Cristo veio à terra nos trazer uma mensagem. Na verdade, ele é uma mensagem viva. Como disse o apóstolo João, e o Verbo se fez carne. Receber a Jesus como Senhor é receber e abraçar a mensagem que é eterna, viva e atemporal como Deus é eterno, mas foi personificada no plano da existência temporal em Jesus de Nazaré. Não só suas palavras, mas toda a expressão do seu ser carrega a verdade divina. Cristo é a revelação máxima, completa, suprema e perfeita de Deus. Jesus diz que quem vê a mim vê o Pai. Jesus nos conta várias metáforas e parábolas para conhecermos o caráter de Deus. Se quisermos conhecer e experienciar a Deus, olhemos para Cristo. Nele nos são revelados atributos do caráter divino como o perdão, o amor, a graça, a majestade, a autoridade, a santidade, a ira, a bondade, a sabedoria, o poder, a justiça. Por Cristo conhecemos Deus que é Pai nosso, Pai que ama, abençoa, presenteia, corrige. Conhecemos um Deus pastor de ovelhas, que cuida de cada uma para que não se perca. Um Deus agricultor que semeia, rega, poda e nos dá crescimento. Um Deus que é a videira na qual nós, os ramos, estamos enxertados e feitos um com Deus, fazendo tudo uma coisa só. Jesus é a personificação de todas essas e outras naturezas de Deus. E sua encarnação / vida / morte / ressurreição carrega uma mensagem que é objeto central de todo o universo ou multiverso nos tempos ou fora dos tempos. Não à toa isso é evangelho. Mas o que é, afinal, evangelho? Evangelho significa em grego boas novas, notícia boa. E qual o conteúdo dessa notícia boa? As boas novas de que Deus estava em Cristo reconciliando, reconectando o homem consigo mesmo. Simples assim. E não só o homem, mas Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo todas as coisas, nos céus e na terra. Colossenses 1:20. Que maravilha isso! Diante disso você pode se prostrar, se ajoelhar, chorar, receber, aceitar, negar, pirar, se enraivecer,
achar que seja mentira, que seja loucura, ou que for. Mas só não há espaço para ignorar tamanha notícia. Ou Jesus era um completo lunático, ou um grande mentiroso, ou era aquele quem se dizia ser. Não há meio termo, e as implicações disso são gigantescas. O Evangelho confronta você a necessariamente dar uma resposta, seja ela qual for, e confronta você a decidir qual é a sua resposta, pois é a decisão mais importante da sua existência. Fato é que o Evangelho é a mensagem com maiores implicações nesta e em outras dimensões. Não espere, na sua limitação terrena temporal, compreender plenamente a dimensão e amplitude desse mistério, pois há coisas que só compreenderemos no porvir, senão não seria pela fé. Mas entenda a implicação desta mensagem para você e sua vida. Afinal, qual a consequência disso para o homem? Qual a consequência de crer na mensagem com a mente e o coração, e confiar, ter fé, e incorporar a verdade do Evangelho na minha consciência e deixar essa semente divina criar raízes no meu ser? Qual a consequência disso para mim? A consequência é eu aprender a ser feliz e descansar mesmo enquanto choro, porque aquele que chora será consolado. É aprender a caminhar com a mansidão ao invés de desembestar como que com a fúria de um touro atropelando a vida. Ao contrário, se controla, entrega e confia sabendo que os mansos vão herdar a terra. É ter capacidade de aprender porque sabe que o humilde de espírito é o de coração ensinável e destes é o reino dos céus. É ter no coração uma vontade imensa de comer, de se alimentar e de servir justiça, bondade e verdade para os outros, sabendo que estes serão fartos. É suportar perseguição por causa do que é justo, bom e verdadeiro. Suportar infâmia por causa de compromissos de consciência com Jesus, sabendo que destes é o reino dos céus, e que se isso acontecer, exultem, alegrem-se. É assimilar na minha consciência que eu cumpro o propósito divino nessa terra, porque Deus sabe meu nome antes mesmo de eu vir a este mundo. Sabendo que eu carrego uma centelha divina em mim, carrego a presença de Deus comigo. E nisto todos nos tornamos sacerdotes e ministros aqui nessa terra. Ministro que serve, e sirvo com aquilo que me é dado, sabendo que tudo que Deus me deu é algo para abençoar o próximo. E nisto descubro o poder fortíssimo da generosidade e da divosidade, sabendo que se assim o pratico, isso me torna um canal sobre quem os céus se abrem para eu alcançar pessoas e eu mesmo ser alcançado. Assim compreendo o paradoxo que aquele que dá, recebe. E nisto ainda me dou conta que seja um médico, um pastor, advogado, um empresário ou um trader da bolsa de valores. No Evangelho tenho consciência que isso é usado como um instrumento para abençoar pessoas. Porque se faço o que faço com amor, o faço para Deus, porque o amor é o vínculo da perfeição. Pelo Evangelho, vivo para eu me torne mais e mais um espelho do caráter de Cristo e logo, de Deus. Sabendo que em Cristo, quem recebeu o perdão, perdoa. Perdoa, Pai, as nossas dívidas assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Quem recebeu graça, derrama graça. Quem foi visitado por amor, ama. Quem foi acolhido por Deus, acolhe. Quem não foi julgado, sabendo que o julgamento caiu sobre Jesus, pois aquele que não teve pecado, Deus o fez pecado por nós. Este não julga, antes usa a própria consciência para analisar a si e melhorar, e não para julgar o próximo. Pelo Evangelho encontro descanso para a alma sabendo que quando entrego, amo e confio, tudo ganha sincronicidade na qual a bondade e as bênçãos de Deus me perseguem cooperando para o meu bem, sabendo pois que buscando primeiro o reino dos céus, todas outras coisas me serão acrescentadas. O Evangelho é a boa nova de que tudo está feito em Cristo, e por Ele, nada mais nos separa do amor de Deus. Afinal o véu foi rasgado. Pelo Evangelho vejo meu caráter e minhas prioridades se transformarem para melhor. Afinal vejo que o Evangelho não é uma negação para a vida assim como a conversão religiosa ritualística é na sua exterioridade. Não é o não posso, não devo, não irei, não beberei, não comerei, não tocarei. Vejo que a conversão verdadeira a Cristo é mais eu sou, eu serei e crescerei sendo. É uma afirmação horas. A conversão a Jesus não é dizer não para a vida, é dizer sim para a vida, e para a vida em abundância. Deus através do Evangelho de Jesus Cristo nos convida a confiar nele. Ele nos chama, Ele nos convida. Ele não força suas dádivas sobre nós. Devemos nós receber esse amor e sintonizar nossa consciência para essa verdade pela fé. Na verdade, tudo que Deus faz em relação a nós, é deixada uma parte para que o homem também faça pela fé. O simples fato de você ter lido esse texto não é em vão. Pode ser parte da forma que Deus faz para te deixar esse convite. Não espere uma aparição de luz e relâmpagos para deixar claro para você. Deus, na complexidade de sua simplicidade, é Deus de voz mansa e suave que usa assim o sobrenatural, mas também usa um homem, um animal, o céu, a natureza, um fato, uma coincidência, um sonho,
um escrito para lhe falar. A própria existência é uma parábola viva para aqueles que ouvem. Se atente para ouvir. Jesus te convida a crer, te convida a decidir aceitar a construir um relacionamento com Deus. Decisões, posicionamentos, escolhas são chaves que ativam realidades no mundo espiritual. Na medida que você quebra seus paradigmas e abre as portas na sua consciência para as boas novas de Deus, o seu amor te preenche. Decida pois então. Hoje a pergunta que chega a ti é: quem é Jesus para você? Oro que a sua resposta seja como a de Pedro quando questionado o mesmo por Jesus. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Os ateus, putas, pobres, malucos serão salvos antes que os católicos e cristãos. Ora, é difícil admitir a realidade. Eu sou Mario Schwartzman, metade judeu metade gentio, e não pertenço a nenhuma igreja, mas acredito fielmente na palavra ditada por Jesus Cristo do Evangelho. Por não pertencer a nenhuma religião, posso me dar ao prazer de falar a verdade sobre o Evangelho e os cristãos com todo o meu espírito. Meu coração sempre busca estar em linha com os mandamentos de Deus e não em religiões. Quero falar sobre um tema polêmico. Qual a real situação dos fiéis de Cristo provenientes da Igreja Católica Apostólica Romana? Detalhe: Roma. Sim, a mesma Roma de sempre. Ponto. Vamos lá. Logo de cara quero apresentar uma equação simples, onde podemos facilmente descrever a maioria dos fiéis descritos como os mornos no livro do Apocalipse. O fiel básico da Igreja Romana é aquele que na equação geral segue essas variáveis: x igual menos 1mx e xd. nx igual ao fiel 1m igual não segue os mandamentos de Deus. É muito difícil e ninguém faz. Adulterar, mentir, amar é tão bom. Igual significa que não tem ideia do Evangelho nem de quem foi Jesus. Luta contra governo, separa da mulher, não ama os mandamentos, não se arrepende. D igual não paga dízimo, porque dinheiro é tudo na vida e realmente é foda abrir mão dele. N igual todas as outras variáveis que vêm após essas. Não tenho ideia de todas, mas sua base principal pode ser negativa ou positiva e isso resulta em todo o resto da sua vida por multiplicação. Retornando à análise. O fiel típico da Igreja Católica é aquele que diz ter feito os preceitos da organização por causa dos pais. Facilmente, um fiel padrão, filho, percebe que não há diferença nenhuma na doutrina da Igreja, na casa dos pais e por isso passa a vida toda acreditando que ser cristão é igual ser torcedor de um time de futebol. Basicamente, não muda nada. E o que importa é torcer para o time que vai ganhar no final. Mesmo que Cristo tenha chamado você para ser do time e não um espectador. Não importa. Vemos muitas bizarrices diante desse simples fato, como por exemplo, o povo católico cristão indo nas ruas lutar pela mudança do governo. Ver o povo cristão reclamando do preço do feijão. Entre outras coisas, é engraçado ver que o povo católico consegue ser tão alienado com a mensagem de Cristo que ainda pede para santo resolver seus pepinos. Um santo de gesso. Jesus, aquele nazareno que morreu pobre, e que tecnicamente seria o mestre dessa nação, disse que devíamos observar a lei. A lei diz que não podemos reclamar dos nossos governantes. Afinal, não seria o governante um reflexo do próprio povo? Jesus que disse para ocuparmos com cada dia com o seu mal e não com o futuro. Que disse para que ter fé em um único Deus. Esse mesmo Jesus disse para não termos preocupações tolas, mundanas e pueris. Tipo o preço do feijão, entre muitas outras coisas. É engraçado, mas precisamos raciocinar. Se você admitir a existência do Deus de Cristo, ele deve ser bom e justo. Se Deus é bom e justo, ele precisa ser bom e justo com todos, sem exceções. Obviamente vai vir aquele papo: então por que morre tanta gente na África? É sempre aquele papo. Nós não entendemos a equação total. E o mínimo que já foi apresentado mudaria a vida de qualquer pessoa. Serve de argumento para questionar esse Deus e suas leis. E isso é justo, visto que os que deveriam ser representantes da lei nem conhecem a lei, e os que conhecem não admitem Cristo. Falarei mais sobre isso e planejo fazer uma excursão aos países mais pobres da África para mostrar para vocês o que não informam na TV. Continuando. As pessoas querem o segredo do sucesso. E se observar o mundo, percebem que muitos ateus têm dominado os cargos importantes e realizado obras poderosas. As pessoas se questionam: por que eles? Afinal, eu sou crente do rabo quente. Preciso ser sincero. Eu creio que um ateu sincero de coração vai fazer de tudo para ter sua ambição na terra. Porém, mesmo que ele consiga tudo na terra, ainda vai faltar o principal. Aquilo que as pessoas não enxergam ainda porque servem tanto dinheiro no dia a dia que acreditam piamente que ele é tudo que um ser humano deve valorizar na vida. Além da mentira, mais traumatismos, mais educação. Mas temos o outro lado, que é o ateu bunda mole, vitimista e sofredor.
Esse que não consegue nada, cria teorias toscas, grita asneiras e nunca vai saber por que vive na merda total. Esse cara provavelmente será alienado em alguma área e viver uma vida mais ou menos sem sentido. Se ele for persistente na tolice, ele conseguirá criar alguma coisa bem imbecil e sair gritando pro povo que ama porcaria. Esse tipo de ateu conseguirá público pra YouTube facilmente. Resumidamente, estou dizendo que existem muitos tipos de ateus. Existem aqueles que são sinceros, não adulteram, não matam e amam a verdade. Existem o contrário. No primeiro caso, ele vai errar pelo primeiro mandamento, mas vai arriscar com tudo, porque não tem dívidas nem medos. Ele vai seguir mais fielmente o sentimento e não vai se apoiar em ídolos falsos como a maioria do povo católico. Logo, provavelmente a obra dele no planeta Terra tende a ser grandiosa. Seria quase um obstinado. Afinal, a colheita é proporcional ao colheita é igual ao terreno mais semente mais tempo. Pragas no primeiro momento. Os crentes devem ficar confusos. Um cara que acredita em Cristo falando isso, falando de lógica. Mas é óbvio, Deus deve julgar todos iguais. E Deus é justo. Creio que a matemática também seja justa. Esses ateus cometem menos falhas na lei que os próprios católicos. Inclusive, eles não justificam suas merdas a Deus, santos ou espíritos. Seguem um caminho solitário em um mundo perverso e burro. Basicamente, quando esse ateu consegue suas ambições terrenas, condicionadas desde sua infância e com sinceridade, devemos admitir que pela graça de Deus, eles tiveram o mesmo tempo para cair em si e observar que tudo é uma ilusão. Seja crentes ou ateus, todos servem o dinheiro. Ninguém serve suas convicções, para verem se pelo menos são reais, mas sim seus vícios. E alguns ainda admitem serem possuidores de livre-arbítrio. KKKK. Resumidamente, senhores católicos, grande é a obra de Deus. A salvação nasce do arrependimento, que abre a visão e vale tanto para os ateus que vão se converter, quanto para os católicos que dificilmente vão se converter de espírito. Já se sentem convertidos sendo enganados pela Igreja Católica Apostólica Romana e sua atitude morna diante Cristo e as leis. Você já ouviu aquela frase de Jesus: muitos dos últimos serão os primeiros? Afinal, se não fosse pelo preço pago por Jesus, todos nós estaríamos condenados ao inferno. Ignorância e graças à coragem dele toda a verdade foi revelada. No final, tenho certeza matemática, todos passarão pelo juízo dele. Ele pagou o preço. E não duvide disso, amigos judeus e romanos. Lembre-se do meu recado no dia que a hora chegar. Apenas para encerrar esse post, quero lembrar que Jesus é sábio, santo, sempre soube tudo o que aconteceria e foi estudioso de toda a escritura. Ele seguia a lei, complementava quando perdoava os pecados e ensinava o povo judeu que só a lei, sem o perdão daqueles que pedem perdão, não bastaria. Ele era o homem das pessoas arrependidas e livrava o peso do pecado mediante o arrependimento sincero. Aqueles que estavam fora da lei e não sabiam, pois não tinham acesso à lei, eram perdoados mediante arrependimento. Sabemos que o povo judeu se tornou duro de coração e considerava que a lei era só para eles, e não para todo o povo. Porém, graças a Jesus isso tudo se foi e agora tanto a lei e o evangelho estão disponíveis para todos. Ainda mais com a internet. E quem porra quer saber? As pessoas preferem acreditar nos homens ricos e caridosos como Flávio Augusto da Silva e outras figuras caricatas do empreendedorismo e salvação, que mais aliena e deixa a juventude doente, forçando-os a acreditarem que devem se tornar o que não conseguem ser e pagar o preço da mentira, da sacanagem e do puro pecado para arrecadar mundos e fundos de dinheiro. Aí de quem acredita nessa doutrina. Por exemplo, Flávio Augusto da Silva, que todo dia transforma mais pessoas em pessoas doentes por dinheiro, através da mentira. Empreendedorismo igual salvação, compra de público falso, venda de porcaria e essa necessidade por medir pessoas pelos bens e frases feitas. Se não fosse pior ainda, se diz católico. Nessas horas eu percebo como o mundo é cego para a realidade. Mas não julgo. Apenas aponto. Entenda que o arrependimento e conversão que ocorria na época de Cristo ainda pode ocorrer hoje. Apesar que acho difícil nesses casos, porque o orgulho segue uma pessoa acostumada a ganhar muito mentindo e pervertendo, dificilmente vai se arrepender. Podem até ser do tipo que dizem: eu me arrependo, mas não mudo nada. Eu me arrependo, e continuo mentindo sempre que posso. Eu me arrependo, e continuo me vendendo por 100 mil para mudar de opinião. Esse arrependimento aí não livra ninguém e continua sendo um pecado para o Espírito Santo. E óbvio, continuamos pagando o preço nesse planeta. Preciso ser sincero, no final,
O que concluo é que nunca conheci ninguém realmente cristão, nem eu, e por isso demorei tanto para ter certeza de Cristo, mesmo estudando as Escrituras por mais de 10 anos e passando por diversas religiões. O que realmente existe hoje são pessoas que se auto-intitulam cristãos e católicos, mas não seguem a Cristo e a sua mensagem, e por isso não colhem o fruto da sinceridade de espírito. São até piores que os ateus, porque são mentirosas de espírito. Quero admitir que Deus é justo e bom, e ninguém paga a mais daquilo que merece pagar, afinal isso iria contra a justiça de Deus. O ser humano que deixar de ser hipócrita e acreditar em causalidades, santos intercessores e preocupar-se com todos os eventos da economia, preço do feijão, terá um fim mais leve, e talvez no final pobre, pois o maligno sempre dá um jeito de pausar os eventos de Deus na terra. Precisamos entender a lei de Deus, pois, no final, mais sorte tem o ateu sincero que se converter mediante arrependimento do que o cristão que vive no pecado achando que está certo. Meu recado é, católicos, cristãos mornos, não fodam a mensagem de Cristo. Ele pagou um preço caro demais para ser tratado dessa maneira. Deus é justo e bom. Parem de reclamar o tempo todo. Aceite e ore para Ele. Saiba que todo pecado é perdoado. Porém o pecado que permanece nunca será perdoado, porque o fruto daquilo que colhemos vai ser sempre o que plantamos. E esse pecado é o próprio pecado contra o Espírito Santo. Taquem fogo na hipocrisia. Entendam que esse mundo vai viver uma nova era em breve, e muitos que acham que serão salvos da tribulação vão se foder. Eu creio em Deus e aceito a sua justiça. Fim, e que Deus me perdoe. Ponto. Quer dizer, vou deixar mais um capítulo aviso de graça da semsucesso.com sobre amigos e presente. Lembre-se, eu não sou santo e dependo de Deus para ser salvo. Pelo menos, guardo-me a dizer que amo a verdade antes da mentira e a justiça antes da hipocrisia. BJ Lei da Atração. O segredo. Eu acredito. Sim, eu posso. Sim, eu posso. Entendam, as pessoas pervertem a si mesmas e depois decidem que precisam perverter os outros para aceitar a si mesma, ao invés de pedir perdão e reconhecer a cagada que fizeram na sua vida. Deve ser muito doloroso. É mais fácil comprar likes no fiverr.com e virar uma subcelebridade segundo a internet e as empresas de RH que eles mesmos financiam, e engole mais um remédio para a pressão, outro para a cornice. Normal. Imagina que sonho você ser bilionário vendendo ilusão, promessas, mentiras. Jeitinho brasileiro não iria ainda comprar likes com o CDI do seu dinheiro? Em quantos anos você é mais famoso que o Justin Bieber? As pessoas precisam perverter umas às outras, caso contrário elas não poderão aceitar a si mesmas e terão que passar pelo longo caminho do remorso até a redenção, e até ter vergonha do que eram, do passado e da sua pequenez diante o planeta. Que estreito deve ser esse caminho. Quando você vê esse tipo de lixo, você até pensa, vamos ver uma história de sucesso. A realidade é, o que te contam é 10% do que realmente é. É uma mistura de 10% de verdade, 50% do que quase foi e 40% do que ele queria que fosse. Imagina tu que é pobre e odeia a mentira. Mente. Agora pega um cara que ficou rico vendendo pra caralho com um slogan de aprenda rápido. Um gordo mentiroso que precisa da sua aceitação para continuar vendendo. Porque todo mundo já sacou que o segredo do sucesso é vender o que não se consome. Traficante não pode usar a própria droga. O Flávio Augusto da Silva não aprendeu inglês na USP. O Jorge Paulo Lemann não toma Skol nem come no Burger King, e se come é só pra mostrar pra vocês. E por aí vai. Falo sobre isso depois. Agora, vocês parecem trouxas. Como acreditam no homem e ainda mais em um vendedor bem mentiroso e orgulhoso como esses? Do tipo pig em maiúsculo. É trabalho profissional. No final é assim. Você nasce puro, mas no final dessa vida vai aceitar que mentira é normal, trair é comum, jurar não vale nada e dar o rabo pro negão é gostoso. Que Jesus era doido e você é inteligente. Cuidado com esses caras que falam bonito, vestem ternos e se passam de boas pessoas. Ainda mais quando o histórico deles é enganar gente pobre. Quem avisa amigo é. E me digam, qual a diferença? Já que vocês julgam muito um, mas idolatram o outro. Uma história de reflexão. Brasileiro gosta de merda. Não precisa de muito estudo ou faculdade para perceber isso. O negócio normal, a lei dos homens, no planeta Terra funciona dessa maneira. Você precisa servir e ganhar dinheiro para sobreviver. Ainda mais com Facebook e Instagram, onde todos sabem e comparam suas vidas. Ou seja, de alguma maneira você precisa se prostituir. E como é largo esse caminho? Existem várias opções. Algumas pessoas nascem com algum poder aquisitivo. Seus pais pagam faculdade e têm seus trabalhos em instituições privadas ou públicas. Nem sempre kkkk.
cuja renda permite alguns anos de vida até que tudo sacode e a pessoa morre em uma lenta depressão. Se for em instituição pública, talvez o psiquiatra faça um bom ajuste no cérebro para aguentar uma vida repleta de emoções do sistema e uma aposentadoria cheia de vazio. Algumas pessoas nascem sem poder aquisitivo, trabalham desde cedo e fazem qualquer coisa manual em trabalhos esporádicos, cuja renda depende de quantos anos essa pessoa terá saúde para aguentar fazer essas mesmas coisas. Elas, desde pequenas, sofrem com estima e são obrigadas a acreditar no mundinho que o governo ensina. Em verdade, eu poderia citar uma série de possibilidades. Admito que existem alguns outliers que transcendem, são raros. Por enquanto estamos estudando isso na sensucesso.com. E tem aqueles que percebem que se no final é por dinheiro, melhor vender o corpo que a mente. Eu vou resumir tudo isso afirmando o que já sabem. Somos todos prostitutas de dinheiro. Nascemos preparados para acreditar no que as escolas dizem, observar nossos países e sentir que tem algo estranho e não adianta lutar. É melhor aceitar do jeito que está. Você precisa se reprimir e ser igual aos outros. Bom, já falei muito sobre isso em vídeo e praticamente todo mundo já sabe. Então qual o sentido desse post? Queria falar sobre o pior tipo de prostituta, os artistas intelectuais. Sim, vocês não percebem o estrago mental que esse tipo de prostituta faz na sociedade. Imagina alguém com grande alcance profetizando suas merdas e falando suas mentiras a troco de palmas e risos sarcásticos de uma sociedade doente. E ainda com dinheiro, porque o sistema atual adora remunerar quem consegue perverter ou cagar merda pela boca. Vou dar um exemplo. Gregório do Vivier, Porta dos Fundos, um cara simples que parece legal, mas não passa de um corno ressentido e vive atualmente com o apoio das leis governamentais. A cultura é manipulação de massas mais Rouanet. Atualmente, creio que após se foder em casa, juntou-se com suas amizades, putas, midiáticas e passou a viver através de profetizar que o errado é certo porque todos fazem assim. E consegue, de maneira quase imperceptível, fazer e falar merdas diária dólar para um povo porco faminto de porcaria. Vamos analisar o mercado. Pessoas que têm apelo popular são vendidas, assim como você. Todos têm seu preço, e o governo tem a caixa registradora. Se você somar que essas pessoas passam infernos emocionais gigantescos e provavelmente já sobrevivem com o uso de remédio psiquiátrico, o preço cai. Se o governo tá uma bosta e precisa de popularidade, o preço sobe. Se a pessoa começa do nada a ser mais colorida, arco-íris, você percebe que o preço cai. Afinal, deve estar bem mal da cabeça. Porém, se a pessoa é forte de caráter e tem uma mensagem própria, o preço sobe. São pessoas difíceis de comprar, ao mesmo tempo, quase inexistentes. Existem gráficos que podem ser feitos com isso. É como nos meus tempos de mercado financeiro. Por estranha coincidência, a maioria dos artistas populares no Brasil Globo tem religiões espíritas, macumbeiras. Os mais intelectualizados são ateus e é fato que essas pessoas passam por problemas emocionais e mundanos ao extremo. Afinal, eles ignoram o invisível e estão apenas no plano do visível, achando que dinheiro é a solução de todos os problemas. Eles conseguem se sentir bem, porque comparam sua vida com a do povo imbecil que paga por suas performances. Na real, eles já sabem que dinheiro não é a solução. Não vou citar as inúmeras crises públicas causadas por esses artistas intelectuais cheios de conhecimento, mas devo admitir que mesmo com todo o dinheiro do mundo a vida deles é uma merda. Porém, com glamour, edição e um vestido bonito fica parecendo legal. Afinal, eles vivem de imagem. E imagem é o que move o mundo. Em breve provarei isso. A autoafirmação vem de todo público imbecil que consegue dar like. Grandes humanos. Parece estranho, mas a Rede Globo é maior no país. Não sou evangélico, mas o que o Edir Macedo conseguiu fazer com a Record para bater de frente com a Rede Globo foi, de fato, grandioso. Uma negociação que iria por água abaixo se ele não agisse com maestria. E eu sei, preciso admitir, maestria é para poucos. Em todo caso, não frequento nenhum dos seus cultos ou ainda tenho opinião sobre ele. Até teria se fosse ouvir a massa traço, mas geralmente tiro minhas opiniões por bases sólidas e não por opiniões alheias. Porque não crio convicções com base no povo. A opinião de um povo que passa fome, vive de psiquiátricos, idolatra santos de gesso e dinheiro, não é confiável. É fato que o Edir Macedo ganhou muito dinheiro. Porém, quem faria uma obra como a que ele fez? Pelo que sei, ele conseguiu fazer quase 1000 templos na África. Mas ainda não estudei por completo. Não estou justificando. Somos todos homens e erramos. Mas ele fez uma obra grande. Bateu em gente muito poderosa. E de certa forma satanista. Não digo apenas pelo Satanás bíblico, mas o próprio que vem de perversão, mentira, idolatria,
libertinagem. Se for considerar que ele era servidor público, mentalmente ele lutou contra grandes demônios. Afinal, quem tem coragem de largar o serviço público para viver da própria fé? Bom, o foco não é esse. Estou aqui para falar de como o brasileiro normal consome lixo. Quero que entendam como faz mal e vou explicar a lógica e a matemática do negócio. Imagine o seguinte: 99,9% da população brasileira é hipócrita. Digo isso porque afirmar 100% seria demais, mas admitir que seja menos que isso é burrice. Alguns se dizem católicos, mas nunca leram o evangelho ou conhecem os mandamentos de Moisés. Idolatram imagens, não escutam mensagens. Alguns se dizem judeus, mas não sabem nem os 2 mandamentos da lei da Torá. Os evangélicos, de certa forma, em alguns casos, idolatram mais um carro novo que Deus. Tem os espíritas vivem em função de espíritos. Os macumbeiros de vela pra Xangô. Os budistas que gostam de transar. Ops, tantra e por aí vai. Como vivemos em um país hipócrita e perverso, não é por acaso que o que vai vender na televisão é hipocrisia e perversão. Afinal, se o povo fosse realmente cristão, daria ibope para a Rede Globo. Incentivaria o erro como forma de amor? Pense bem. Você incentivaria seu filho a fazer merda e desonrar a sua família e Deus se soubesse que isso faz mal para ele? Mas é como todos pensam, todo mundo faz e produzir merda nesse mundo dá dinheiro. Então não importa. A Rede Globo dominava esse mercado até aparecer o Tubos fazendo de tudo para competir quem fala mais putaria, merda e coisas bizarras. Opiniões de garotos mal criados de 14 anos passaram a ser importante. Humor bizarro virou a alegria desse povo doente, que vive com a mão no próprio pinto para dar uma gozadinha. Vamos aos exemplos. O Porta dos Fundos, Femme Fatale BG, Nayara Ratacasso, Karina Rangel. Soma uma porrada de menina de 12 anos. Ex-gordas e judias de sangue, Kéfera, e muitos outros estão aí para lançar lixo e porcos famintos. O que importa é a diversidade da bizarrice. Mas afinal, quem sofre com tudo isso? Sofre o ateu que no meio de 90% de um povo enlouquecido e lunático gritando por um Deus que não pode ser percebido porque a hipocrisia daqueles que falam dele não permite acreditar. O Espírito Santo é só um estado no Brasil. Repito a verdade. Na situação atual o ateu consegue ser o mais sincero de todos os povos. Não todos, porém os mais quentes no ateísmo e os que mais ferem as próprias leis de Deus, tendo uma hora que admitir que existe algo maior que ele. Seria burrice não admitir. Existe lei para a gravidade, existe lei para a elétrica, porque é difícil um ser humano aceitar que existe uma lei universal para todos os homens. E se é universal é para todos, porque é difícil para o homem admitir que não somos o que enxergamos. Prótons, elétrons, nêutrons. Toda aquela parafernália quântica que as pessoas ainda conseguem usar para foder mais o conceito de Deus. Mas fale isso no futuro, não importa. Nós vivemos no Brasil e aqui é a terra onde o lixo e a causalidade mandam. Todo mundo diz que acredita em Deus e ao mesmo tempo diz que as coisas são por acaso, ou que a culpa é do governo, ou que é isso ou aquilo. É o povo que não quer admitir que é escravo do seu emprego porque tem muitos vícios para pagar e medos para fugir. Kkkkkkk, tolos. É o povo que diz: abortar não é contra a lei de Deus. Queria saber se alguém acha que nasce algum corpo sem espírito. Um povo que acha legal cantar putaria e deixar seus filhos largados numa escola com doutrinação vermelha. Um povo que acha legal rir de Deus o tempo todo. Um povo que acha que nunca vai pagar o preço. Kkkk. Mas não importa. É óbvio. Vamos falar do Gregório do Vivier que na frente dos outros é legal e engraçado. Culto e inteligente. Das coisas do mundo. Por dentro, qualquer um percebe que a alma é corroída. Não sei. Às vezes levou o pé na bunda demais. Às vezes ele realmente acredita que o mundo perfeito é igual ao seu meio de trabalho. Traça uma putaria generalizada e uma falta de respeito completa com Deus, amor às drogas e aos homens que admitem drogas secos frei. Afinal ele precisa compensar todo o estrago mental de ser tosco nessa arte xxx, vulgo, compensação emocional na psicologia hipiana. Um homem que grita ardentemente que o mundo é progressista e a bancada evangélica é o atraso do país. Como se algum progresso rolou na humanidade em 2016 anos. Ele grita na rádio e na internet: deixe o povo abortar, vote Dilma, faça como o Zé e legalize as drogas. Afinal, o povo paga impostos para o governo bancar um corno desses, ainda bate palma e acha que tudo isso é normal. Em nome da cultura. Que porra de cultura? Kkkk. Tudo parece óbvio, mas todos são burros. Eu fico me questionando como o Gregório do Vivier ri de Cristo mas não percebe quem ele serve. No final,
Não importa. O povo que banca ele tá trabalhando atrás de dinheiro e sobrevivência no sistema kkkk. Satanás? Kkkk Jesus Cristo. Kkkk o negócio é ganhar dinheiro do governo e do povo kkkk. Se todos fazem e pagam, por que não ser o palhaço lá na frente? E com orgulho e autoafirmação crescentes. Pense bem, quem é mais sensato nesse caso? A puta que tem vergonha de ser puta e se arrepende ou um babaca intelectualizado bostejando merda pra todo o Brasil? Bom, esse post é apenas para alertar vocês de o seguinte: tomem cuidado com todo artista intelectual. É óbvio que na realidade deles é normal você ser trissexual, rezar pro preto velho e ser corno. É normal você ver sua mulher com outro cara enquanto ele continua, por causa da agenda, fazendo papel de trouxa na internet para que os porcos riam. Jesus Cristo veio para isso, mostrar que as prostitutas e os gentios entrariam no reino dos céus antes de muitos outros, porque se arrependeriam antes do que fizeram e serviriam Deus com toda a força de espírito. Eu sei que vocês riem da Andressa Urashi, mas ainda batem palma pro Gregório do Vivier. Afinal, ela não pode se arrepender, né? Tem que fazer merda e ter orgulho. Ele tá com a vida ganha, não é mesmo? O povo gosta da mensagem que ele passa enquanto ele oculta o inferno de ser ele mesmo. Preciso resumir. Lembre-se, é óbvio que de todas as prostitutas, nenhuma pode ser julgada diferente. Porém, a pior prostituta é aquela orgulhosa do que é e o que faz. Eu já transei com muitas prostitutas no passado. Algumas eram tolas e estavam no início de carreira. Diziam que adoravam o que faziam. Me davam até de graça kkkk. As mais experientes já tinham raiva e nojo de fazer o que faziam e precisavam sair daquilo porém, que outros belas arrumariam que pagasse o que se acostumaram a ganhar. Afinal, se acostumaram a ganhar muito dinheiro fácil e não tinham crença em nada. Algumas, ou a maioria, odiavam seus pais e a fé delas levava a acreditar que não existia outro caminho. Bom, esse não é o foco. Que fique a mensagem. O que importa é o arrependimento sincero que livra a pessoa do pecado. O problema é quando você é orgulhoso de ser um bosta. Essas prostitutas são as piores. Tomem cuidado. Segue a máxima: orai e vigiai. Não perca tempo vendo essas bostas. Se você depende de humor imbecil e tolo pra viver, admita. Isso é sinal claro de depressão e que sua vida é uma merda sem significado e sentido. Só para reiterar, eu não gosto do Marco Feliciano, por enquanto até onde eu vi, mas analisando a entrevista da Jovem Pan fiquei com vontade de antecipar algumas verdades. Um beijo pra todos esses pau no orgulhosos e lembre-se, não sigam esses cornos, se vocês querem ter uma vida diferente. Não sigam a massa. Marketing digital. Forestigam pé fichinha perto destes mitos. Cara, eu fui sou trader de volatilidade. Sinceramente, antes de fazer toda essa loucura, separar joio do trigo era minha especialidade para ganhar dinheiro no mercado de derivativos. Óbvio, na verdade isso era o que menos contava. Meu feeling sempre foi bom e eu sempre soube que isso não era graças a mim. Eu sou um jumento. Por isso, glorifico sempre Deus acima de todas as coisas na minha vida. Em todo caso, a parada mais bizarra que eu vejo hoje em dia é como as pessoas estão deprimidas e pobres, em todos os sentidos. É impressionante como as pessoas estão tão fragilizadas que não percebem no olho das outras quem é pobre de espírito e mentiroso. Assumo que, talvez, eu esteja esperando demais da humanidade ou talvez, por ter sangue judeu, eu realmente consiga ver melhor as coisas. Não sei, tem uma parada que me irrita muito. O que me irrita é ver como tem pessoas que vendem fórmulas mágicas, sem nunca terem provado de nada na própria vida, com provas. É só inventar uma história e voar lá bora vender mais uma merda sem sentido e usar a vida dos outros como cobaia. Só não esqueça daquele editor de vídeo bacana e ver se todos os gatilhos da mentira estão ali. A internet não tem lei, e mesmo se tivesse privilegiaria os mentirosos assim como é no mundo irreal. E qualquer um pode ser o super-herói com algum dinheiro e inteligência. Na moral, acho que mais me impressiona quem compra, o burro, do que quem vende, o malandrão. Mais uma palhaçada nova no ar. O Fator X de Pedro Superti, celebridade segundo Ryan dos Santos e Fiverr.com. É sempre aquele script. Fala sobre algo que realmente acontece pra todo mundo. Diz que tem a fórmula mágica, que aplicou, vendendo o próprio produto, e que ficou rico e bonitão fazendo isso. Esse tipo de novela que passa todo ano na Globo. Mas você continua assistindo porque sua vida sempre é a mesma merda também. Todo dia eu me pergunto, como pode tanta gente vender a esperança de alguém ficar rico, sendo que essa pessoa só ganha dinheiro vendendo essa própria esperança. E mesmo quando aparece um outlier tipo Flávio Augusto da Silva,
a pessoa resiste em falar a verdade e não seja macho o suficiente para assumir que ganhou dinheiro mentindo e vendendo esperança para as pessoas. Que basicamente se trata em focar sua vida toda no dinheiro, vender um produto que todo mundo acredita, mas não percebe é real. Devem ser mais burros que o dono do negócio, e depois dar um jeitinho português. Não é brasileiro. Ok, estudem. De diminuir custos burlando o governo federal e sua insana taxação sem retorno. É impressionante, mas eu entendo a matemática. Todo dia uma nova subcelebridade resolve A. Comprar um curso da fórmula de lançamento. B. Perceber que a pica foi grande. Ter que aceitar a mentira de vez na sua vida. C. Admitir ter que investir ainda mais em sites de compra de inscritos no Facebook, aumentando ainda mais a mentira, para fingir ter um grande público, porque sabe que o povo é burro e segue a massafiver.com, seuclex.com entre outros. D. Fazer alianças com outras pessoas que cometerem a mesma cagada e, se pagar todo o preço final da pica, finalmente sair por aí vendendo suas experiências nunca tiveram além do próprio marketing digital, ou seja, falar de si próprio. Tchau. Marketing digital, que diga-se de passagem, parte do pressuposto de ter que mentir e persuadir alguém para comprar algo. Foto de um empreendedor famoso durante a entrevista. Vou resumir essa porra. O que me deixa intrigado é até onde vai a burrice humana. Praticamente nenhum ser humano acredita em Jesus Cristo de fato. Praticamente todos os seres humanos viventes no planeta Terra gostam de mentir, perverter, roubar e ter vantagem em tudo. Mas caralhos, se você e todos os seres humanos até hoje têm tido esse tipo de conduta, como pode ser tão burro um homem que confia em outro homem? Ops, delete isso porque está escrito na Bíblia e ela é mentirosa, né? Como você pode acreditar nesses caras, mano? Acorda pra vida, caralho. A matemática é sempre a mesma em todos os mercados. Os que têm maior inteligência social enganam os que têm menor inteligência. Nesse caso, ganha sempre o mais megalomaníaco e predisposto a pagar todos os preços para acumular rios de dinheiro, mesmo que isso afete todo o resto da vida. É o ciclo desde que Adão se ferrou com Eva, e só se tornou mais evidente com a internet e o século XX. É impressionante como as pessoas não acreditam em Jesus, diabo, Deus, capiroto, mas acreditam nesses caras. Sinceramente, meu cachorro é mais inteligente que o público que consome esse lixo. Tomara Deus que seja breve minha passagem nesse plano. Eu tô de saco cheio, mas a missão dada é a missão cumprida. Escuta quem quer. Bijus do Ipão. PS. Estarei na Bahia dando palestra para os assinantes da semsucesso.com. Vem aí a parte 2 da Sem Sucesso, disse o maior mestre de todos os tempos, Jesus Cristo. Eu sou a vide verdadeira, e meu pai é o jardineiro. Corta toda a vara que em mim estiver sem produzir fruto, mas toda a que der fruto limpa para que produza fruto ainda mais abundante. Vós já estáis limpos em virtude da palavra que vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Do mesmo modo que a vara não pode produzir fruto de si mesma, se não ficar na videira, assim nem vós, se não ficardes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem fica em mim e no qual eu fico produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não ficar em mim será lançado fora como a vara e secará, recolhe-se e deita-se ao fogo para queimar. Se ficardes em mim e se minhas palavras ficarem em vós, pedi o que quiserdes, e alcançá-lo-eis. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto e vos tornais discípulos meus. Como meu Pai me amou, assim vos tenho amado. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu também permaneço no amor de meu Pai, guardando-lhe os mandamentos. Disse-vos isto para que minha alegria esteja em vós e se torne perfeita a vossa alegria. Ju 15, 2-11. Senhores, o que é melhor? Sejamos sinceros. O sentimento profundo de paz e trabalho feito, e bem feito além da remuneração apropriada advinda diretamente do seu merecimento, ou um trabalho sem sentido cuja necessidade da mentira e sacrifício pelo egoísmo próprio é diário para ganhar um vintém ou bilhões de vinténs, acumular tesouros no céu ou acumular tesouros na terra. O que é fucking melhor? O que vale mais? Viver uma vida mentirosa baseada apenas nos valores mundanos ou viver uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus? As pessoas se lotam de drogas mas não sentem isso. Se lotam de drogas mas não tem essa emoção. Eu sei, pessoal, a maioria de vocês tem orado por mulheres e dinheiro. Na verdade, tudo isso é uma ilusão quando você percebe que você ora sempre pelo que te falta. E quanto tem,
aquilo não lhe deixa farto. Existe algo muito maior que isso tudo e que inclui isso tudo. Mas lembra quando Paulo disse que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém? Pessoal, imagina a possibilidade de você possuir algo que possui o mundo todo em si mesmo. Imagina a possibilidade de Cristo fazer parte da vida de vocês. Seria isso impossível? Mas afinal, Mário, do que você está falando? Meditem, pessoal, sobre o primeiro selo. Eu estou falando a mais pura verdade. Quando vocês entenderem o quanto vocês estão enganando a si mesmo e como Cristo pode ser maravilhoso com aqueles que, de coração acreditarem nele, mesmo se eu escrevesse o maior dos posts não chegaria aos pés do que eu quero dizer. Então, boa noite, galera. Cristo é vida. É por Cristo que eu sigo em frente e tô cagando e andando pra processos. As pessoas podem pegar tudo que eu criei, mas não podem pegar o que eu sou. Não podem pegar o que eu acredito. Não podem pegar a videira verdadeira. Na verdade, eu nunca fiz nada demais. Eu sempre recebi demais. Eu sei que pra esse mundo eu sou lixo que mal consegue escrever sem errar. Fui o melhor operador de volatilidade sem nem ter MBA ou os caralho a 4 nessas porra toda que só serve pra enrolar e enganar. É Deus que dá. E eu vou criar muito mais. Se eu permanecer firme no Senhor. E se cair, que seja aprendizado. Pessoal, meditem sobre o selo. Meditem sobre o selo. Meditem sobre o selo. Vou repetir. Meditem sobre o selo. Tudo é uma ilusão criada para você ficar bloqueado.